E aí, gente, o que acontece? Depois das alegações orais, tá? Depois dos debates orais, como regra, o juiz deve dar a sentença, né? O juiz deve proferir o julgamento na hora. Então, como eu falei para vocês, a audiência criminal, a AIJ, né? Audiência de instrução e julgamento, como regra, ela deve ser una e ao final de todas essas etapas, depois das alegações orais, depois dos debates orais, que as partes elas vão apresentar ali os seus argumentos e como regra o juiz teria que proferir o julgamento, proferir a sentença ao final da audiência. Apesar de ser a regra, na prática penal acontece muita exceção. O juiz prefere, tá, converter as alegações orais em alegações escritas, em memoriais, né, apresentação dos memoriais em 5 dias e dá a sentença, como regra, em 10 dias. Falo regra porque a gente sabe que para o juiz os prazos são impróprios, né, não corre preclusão em relação ao juiz. Então, como regra, o julgamento do juiz tem que se dar ao final da audiência, teria que se dar ao final da audiência, mas em 3 situações, como eu falei, causas complexas, tá? Causas ali que, né, fica complicado o juiz dar um julgamento ao final do processo, ou seja, o juiz deve analisar todas as provas minuciosamente, ou seja, causas que forem mais difíceis, né, tiverem mais complexidade ali no mérito, o juiz pode converter para memoriais e dar o julgamento depois. Quando tiver mais, né, de um réu, quando tiver vários acusados, porque o juiz vai ter que dar a sentença, né, para cada um, então ele pode converter para memoriais e dar a sentença depois, ou quando, né, demandar alguma perícia, algum tipo de diligência imprescindível ao processo. E por que eu estou falando isso e dei só esse contexto aqui em relação à audiência? Porque o nosso próximo passo, e vai ser para a segunda VA, vai ser a confecção dos chamados memoriais. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como se fazer um memorial, tá? Tanto a estrutura quanto o conteúdo. Vou deixar um modelo para vocês no AVA, mas vou ensinar para vocês como fazer um memorial, que são as alegações orais, né, convertidas por escrito. O que deve se alegar, o que deve se buscar, né, alegar ali no memorial. E aí eu vou abrir para que vocês possam fazer, para que cada um possa confeccionar o seu memorial. Os grupos de acusação individualmente, né, cada pessoa vai fazer os memoriais de acusação referentes ao, né, o processo que ficaram e, né, as pessoas que ficaram com a peça defensiva fazer os memoriais de defesa referente ao caso que escolheram na defesa. Beleza? Tá bem? Fiquem com Deus, Deus abençoe, até mais, valeu!